Então, abraço pra você, Matheus, e abraço pra você que me segue, acompanha e acha que de alguma forma eu inspiro você a continuar. Um grande abraço! Atenção, as informações contidas neste vídeo correspondem unicamente ao posicionamento dos interlocutores, não representam a opinião de nenhuma instituição. Ao persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. É pólvora, pai! E depois das 1 milhão de perguntas que o Matheus Fonseca fez, veio uma que presta finalmente. O Felipe Oliveira perguntou se a minha opinião da Laser Bullet continua a mesma. Sim, continua a mesma. Gosto muito de treinar com a Laser Bullet. Surgiram recentemente algumas outras tecnologias que utilizam algo semelhante. Tem a Resin, que é uma arma, uma Blue Gun, que quando você aciona o gatilho, ela dispara o laser também, que é muito bacana para treino. Inclusive você consegue fazer troca de carregador com ela. Tem uma coisa legal que é o furo dentro da massa de mira, então você não precisa ficar fazendo follow through, né, descendo para ver onde é que foi o disparo ou atirando um pouco mais alto para poder você conseguir ver. Então ela tem um furinho na massa que você consegue ver exatamente onde seria o disparo. Então é uma tecnologia muito bacana para o treino. Ela vai te dar praticamente 80, 90 ou talvez um pouquinho mais de referencial do seu tiro, do acesso ao seu armamento, empunhadura, base, engajamento, visada, acionamento de gatilho. A única coisa que ela não vai permitir é o treino do recuo, da recuperação de visada. Então sim, ainda considero a Laser Bullet, a Resin, ou seja lá qualquer outra tecnologia que for. Tem uma nacional também que chama 360 Virtu, que já entraram em contato comigo uma vez, falaram que gostaram do vídeo. Eu estou esperando até hoje eles me mandar alguma coisa para eu poder fazer um vídeo para vocês. Mas eles têm até uma tecnologia legal de captação, né, com um treinamento americano que eles fazem, né, uma sala que você atira e o cenário, né, que é tipo uma televisão, vai reagindo aos seus disparos e tal. Então é bem bacana, achei bem interessante. Então sim, continua sendo uma técnica que eu considero fundamental para o treinamento, que você consegue ter uma percepção visual de como está sendo o seu disparo. Então sim, continua mesmo e até melhor com as novas tecnologias que surgiram. Eu gosto da Laser Bullet porque você treina especificamente com a sua arma. Então você vai sentir o peso dela, vai sentir como é a questão da empunhadura da sua arma, acionamento do gatilho da sua arma. Tem um relativo problema que é, por exemplo, quando eu treino com arma de ação híbrida, toda hora você tem que fazer o acionamento do ferrolho, né? Pelo menos uma parte dele para poder fazer o novo disparo. Mas sim, continua mesmo e continua indicando. O Felipe também perguntou se eu já acampei. Não sei qual a relação disso, mas talvez seja pelas pequenas noções que eu tenho de sobrevivencialismo. Sim, Felipe, já acampei. Ele perguntou também quantos dias. Eu acho que o maior acampamento que eu já fiz foram 5 dias direto no mato. Eu e um parceiro, né? Mas a gente não ficou no mesmo local, não. Era um acampamento para praticar sobrevivência, né? E a gente tinha que proporcionar o nosso próprio alimento, né? Não vou falar o que é, mas acho que vocês entenderam. A gente ficou no mato cerca de 5 dias direto, sem sair do mato, sobrevivendo com o que a gente tinha. Levei água, com rede e tal, acampei lá, fiquei esses 5 dias direto lá, sobrevivendo com o que eu conseguia pegar na mata. Então gosto desse tipo de coisa assim, gosto da teoria do sobrevivencialismo, até porque eu acho que estar preparado é fundamental. Conhecimento é algo que não te pesa na bagagem, como diria o mestre Batata. E também tem alguns outros canais que eu indico para vocês, caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre acampamento, sobrevivencialismo. Um deles se chama Sobrevivencialismo, né? Que é o do Júlio Lobo. Tem o outro canal que é o do Batata, que é o Guia do Sobrevivente. Tem o Celso Cavalini. Então tem muitos canais bacanas que você pode aprender muitas técnicas de obtenção de água, de fogo, de alimento, de cultivo de plantas e plantações, né? Cuidar de bichos, né? Coelho, galinha, que pode fornecer alimentação para você. Então eu acho muito interessante esse tipo de assunto, gosto e indico. O Josias Lima Neto perguntou se no meu período de folga eu uso arma particular ou institucional. Uso arma institucional, tá? Nós policiais civis, nós temos arma acautelada especificamente pra gente, então a gente fica o tempo todo com a arma, e sim, eu ando armado o tempo todo e fico com a arma institucional, muitas vezes com mais de uma. Então no trabalho mesmo, né, eu fico com arma longa, agora eu tô trabalhando com fuzil e com a Sig Sauer EP320, e fora do trabalho eu continuo com a Sig e vez por outra eu também estou com a 24/7. Então sim, uso arma institucional. Se eu tivesse arma particular eu usaria? Depende. Se ela me proporcionasse alguma vantagem, tipo se eu tivesse uma arma menor e fosse para um local em que eu precisasse de um pouco mais de discrição, usaria assim sem problema nenhum, tá? Mas hoje eu trabalho e ando no meu dia a dia com arma institucional. Elis _Oli de Oliveira falou, né? Tu muda mais de cabelo que de roupa. Freestyle. Cara, é pra Dona Coruja não enjoar de mim. Porque se a gente fosse sempre o mesmo corte de cabelo, a mesma pessoa, do
mesmo jeito, a mulher enjoa, aí vai arrumar outra e vai dizer, mas tu fica na mesmice. Não, eu tô mudando o tempo todo, já fui careca, já fui cabeludo, cabelo liso, cabelo encaracolado. Então tudo que tu imaginar, pintei os cabelos, eu não, né, quem pinta é ela. Já pintei os cabelos, já ela, né, pintou, alisou, fez tudo. Então eu deixo ela fazer o que ela quiser com o meu cabelo, cabelo é um negócio que cresce. E eu gosto também de estar mudando de vez em quando, pra ela não enjoar de mim. Então sim, mudo bastante, porque eu não tenho problema nenhum com isso, beleza? Uma coisa que eu nunca tive foi barba, porque não nasce em mim. Então só esses pelinhos aqui assim e esse bigodinho de Nescau. Mas vai dar certo. Minoxidil me patrocina, viu? Quem sabe um dia barbudo também, mas não rola muito comigo não. Não gosto muito de barba. O Aracaju_13 já mudou desse Instagram dele umas 10 vezes. Antes era Felipe Admin, né? Mas o Aracaju_13, que é um seguidor antigo também do canal. Mas ele pergunta, né? Por que na civil não tem muita moto? Tem muita moto apreendida. Mas não é muito interessante para o policial civil andar de moto. Porque muitas vezes a gente precisa usar o celular para gravar ou para coletar informação, ficar de campana. Moto não seria muito interessante, mas tem sim, viu? Inclusive eu já fiz alguns trabalhos de moto. Quando eu trabalhava, antes de eu mudar de lotação, teve alguns serviços que eu precisei de moto. Uma vez até uma operação muito grande com o pessoal da Ciopaé, eu fui no deslocamento de moto, porque um dos locais que eu ia só tinha acesso de moto. Então fui eu e a minha canga, no meio do mato e tal, para poder chegar no local e passar as informações para o helicóptero. Então sim, tem, realmente não é tanto, porque não é tão interessante. Então já entra na próxima pergunta, que é também do Aracaju13, o Felipe, ele pergunta, né, qual o carro ideal de viatura para a polícia no Brasil? Cara, é impossível eu te dizer isso. Por quê? Porque existem inúmeras condições. E polícia é geral. Então você estava perguntando, polícia civil, militar, federal, PRF, polícia penal. Então são muitas demandas diferentes para dizer que existe uma viatura que seja ideal. Das que eu trabalhei e na região que eu trabalho, que normalmente é a região litorânea, o Jeep Renegade bancou bem a função, mas a que eu mais gostei de trabalhar depois da Hilux é a Trailblazer que nós estamos recebendo agora. Para a minha realidade, Polícia Civil do Ceará, nos terrenos que eu costumo transitar, que é praia ou às vezes região de interior que não tem asfalto, um carro 4x4 é ideal. Já para uma polícia que trabalha mais em cidade, que dificilmente vai pegar um trecho sem asfalto, alguma coisa assim, poderia ser um outro carro. Mas para minha realidade, o Jeep Renegade é muito bom, a Trailblazer e a Hilux. São os três carros que, para mim, para minha realidade, eu considero ideal para o serviço policial. E essas foram algumas perguntas lá do meu Instagram, como eu falei para vocês, @eu.na.civil, que eu tive a honra e o prazer de dividir a resposta com vocês. No mais, eu agradeço de todo o meu coração, não deixem de me seguir e em breve mais um Turene Responde. Valeu, meu povo, é pólvora pai!